Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, hoje analisamos mais uma informação escrita do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e a sensação é de déjà vu. Entendemos que a governação da cidade tem por base alguns aspectos elementares, que são comuns a todas as grandes cidades. E não são apenas exigências que a lei impõe ao município, mas também são expectativas que os cidadãos têm aos seus eleitos e durante 3 anos não conseguiram encontrar na governação dos novos tempos. Falar de uma política de habitação, municipal de habitação, espaço público, higiene urbana, mobilidade e proteção dos mais vulneráveis. Eixos fundamentais que podemos afirmar, naqueles que são os últimos meses antes das eleições, este Executivo não conseguiu assegurar. E hoje a cidade de Lisboa é uma cidade pior do que em 2021. Vivemos em tempos de grandes desafios, não apenas para a nossa cidade, mas para as democracias. Tempos em que as bases fundadoras das nossas liberdades, direitos e garantias são postas cada vez mais à prova. E esses tempos exigem que os eleitos políticos as defendam, as reforcem e as dignifiquem e não contribuam para o seu empobrecimento. A quem exerce funções políticas é exigida competência, é verdade. Mas mais do que isso, são exigidos 2 outros atributos fundamentais para reforçar a relação de confiança que deve existir entre eleitores e eleitos. E em todos os níveis de fazer política, mas de forma muito particular naquilo que é a política autárquica. O primeiro atributo, senhores deputados, é a coragem. A coragem traduzida em atos de fazer não só aquilo que nos comprometemos, mas também aquilo que é necessário. Sem passa-culpas, sem vitimização, com a assunção de responsabilidade e coragem para agir. Essa capacidade é aquilo que gera a credibilidade. Porque sem credibilidade não existe confiança e sem confiança dos cidadãos, as instituições democráticas estão condenadas ao seu fracasso. Uma democracia viva e participada exige aos políticos que inspirem, envolvam as pessoas nas decisões e assumam escolhas corajosas que respondam aos problemas do presente, mas também que garantam o futuro. É nesses fazedores que Lisboa de facto precisa. E aquilo que temos é um Presidente da Câmara que passou 3 anos a fazer oposição à oposição. A culpar tudo e todos, menos a capacidade de governar a cidade de Lisboa. Desejando sempre agradar a gregos e a troianos, sem conseguir nem agradar nem a uns, nem a outros. Porque para decidir é preciso coragem, e é essa coragem que atualmente Lisboa não tem no seu Presidente. O segundo atributo é a verdade. Vivemos numa época em que a superficialidade e o exagero parecem o novo normal. As novas formas de comunicação e informação vivem de conteúdos consumidos com rapidez e avidez, que depois digeridos caem no esquecimento enquanto se passa para o próximo conteúdo. Não importa que seja verdade ou uma fabricação, o que importa para muitos, e infelizmente até para alguns políticos, é colocar os conteúdos a circular. Seja nas redes sociais, seja nos órgãos tradicionais de comunicação. Quem pretende marcar a diferença pela positiva não pode omitir-se de pensar e questionar, não pode aceitar e relativizar as inverdades que são colocadas em circulação. É nesse cenário de desconfiança que prospera o populismo e este se torna apelativo. Perguntarão, senhoras e senhores deputados, porque é que eu estou a falar destes aspectos a propósito da informação escrita? Pois, é bastante simples, porque todos os dias somos bombardeados com uma catadupa de notícias sobre a atividade do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. E nem sempre é fácil navegar entre o ruído informacional cotidiano para perceber aquilo que este Executivo está de facto a fazer e o crédito que efetivamente merece. Ainda recentemente, e a propósito deste atributo, vimos o Sr. Presidente Carlos Moedas a falar em inglês na entrevista à Al Jazeera, que contava a história de Lisboa como um porto seguro, de estar seguro através da diversidade, onde a tecnologia encontra a humanidade. No entanto, para cá, na nossa cidade e na língua de Camões, falou da falta de segurança da cidade de Lisboa. Quando os números mostram que o crime em Lisboa registrou a segunda maior baixa nos últimos 10 anos, estes números não bateram certo com a narrativa de uma Lisboa insegura, que o Sr. Presidente da Câmara propagandeou. O que aconteceu, então? Irritou-se, perdeu os sorrisos e a simpatia e, pasme-se, senhores deputados, disse aos jornalistas o que é que haveriam de fazer, ou seja, que deveriam era estar a entrevistar as famílias das vítimas. Este momento, senhoras e senhores deputados, foi duplamente elucidativo. Em primeiro, mostrou um Presidente que não quer trabalhar com os factos. Quando os factos não sustentam o seu discurso, o que é uma inversão uma inversão de ordem das coisas em democracia. Já que em democracia nós formulamos posições por base dos factos e não criamos os factos por base das nossas posições. Em segundo lugar, pelas opiniões fortes do Sr. Presidente sobre o trabalho dos jornalistas. Deve ter sido o primeiro momento da história da
cidade, em que um presidente falou da sua aspiração ao jornalismo, ao dizer o que é que os jornalistas deveriam fazer. Talvez o Sr. Presidente de Câmara queira ser jornalista, já que tem tanto a dizer sobre esta profissão. Tendo em conta como reagiu aos factos que os jornalistas lhe trouxeram, parece mesmo não ter jeito nem para a presidência, nem para jornalista. Por fim, e com grande preocupação, mas sem espanto, vemos que o discurso irresponsável chegou ao PSD. Encontramos em Carlos Moedas a irresponsabilidade que estava até agora reservada às franjas do espectro político. Aos factos e aos números, o Sr. Presidente opõe casos individuais. Às estatísticas, opõe as percepções. Tudo domínios, Sr. Presidente, do populismo, que o PSD deveria combater. Mas nós, os socialistas, já percebemos a estratégia. Não os conseguindo vencer, prefere juntar-se a eles. Para esta visão populista, senhoras e senhores deputados, não contarão com o Partido Socialista. Estaremos sempre do lado das instituições e da democracia e iremos combater os seus ataques. Venham eles dos seus inimigos habituais, venham daqueles novos inimigos que, como o PSD, negam a verdade para conseguirem melhores resultados eleitorais. Olhando agora para a informação escrita, o que vemos é o agravamento das condições da cidade nos últimos 3 anos, falhando no mais básico que tem que se fazer na cidade, o que mostra a ausência da visão, tal como a incapacidade de execução, e o resultado está à vista de todos nesta informação escrita. Em primeiro lugar, temos uma cidade que não aproveita as condições para criar mais e melhor habitação, ou seja, uma cidade que não consegue ter mais moradores. A Câmara Municipal afirma que desde 2021 entregou 2.380 habitações municipais. A verdade é que o preço da habitação não para de aumentar na cidade. Durante o mandato dos Novos Tempos, o metro quadrado da renda em Lisboa aumentou 43% e o preço de venda de imóveis em Lisboa aumentou 22%. Estes valores, senhores deputados, devem ser um misto tanto da falta de competência deste Executivo como àquilo que é verdadeiramente uma cegueira ideológica. A falta de competência é visível quando se olha para as condições financeiras da Câmara Municipal de Lisboa. Até 2028 tem disponível 800 milhões alocados a esta rúbrica, dos quais apenas 240 são investimento municipal direto. Apesar destas vantagens todas dos fundos europeus e nacionais e de beneficiar todas as obras que o mandato anterior deixou por fazer, os Novos Tempos apenas inauguram estas obras. Não conseguiu ter resultados muito diferentes da anterior governação. Nos seus discursos, o Sr. Presidente compara as médias anuais com dados acumulados do mandato e confunde deliberadamente construção com aquilo que é a entrega de chaves. Quando diz o PS construiu 17 casas por ano na última década, enquanto o PSD já entregou mais de 2.000 neste mandato. No entanto, as chaves entregues, nós sabemos, não é o mesmo que casas construídas. E no último mandato, o PS também entregou mais de 2.400 chaves. A única diferença é que não o fizemos com a propaganda semanal a que esta Câmara Municipal nos tem habituado. Assim, a verdadeira comparação seria entre as 2.482 chaves entregues pelo PS contra as 2.352 chaves entregues pelos Novos Tempos. E mesmo estas que foram entregues pelos Novos Tempos, cerca de 45% destas casas foram feitas pelo Partido Socialista. Os números, ao contrário daquilo que nos é apresentado, não mentem. Temos um executivo com oportunidades únicas de investimento que decidiu investir menos na habitação, chamar a si o trabalho realizado pelos outros e manter a incapacidade de dar resposta à habitação. Somando aquilo que é a tal obsessão ideológica dos Novos Tempos, em não desejarem regular o mercado, em entenderem à revelia dos estudos que o alojamento local não tem um impacto significativo e que o mercado, sozinho, e pasme-se, resolverá efetivamente o problema. Não existe aqui uma surpresa. Afinal, para um presidente que está sempre a criticar os radicalismos, nós vimos 3 anos de radicalismo em políticas de habitação. O radicalismo de nada fazer, o radicalismo de confiar que o mercado resolvia e o radicalismo de reduzir o direito à habitação de milhares de lisboetas todos os dias. Em segundo lugar, o que vemos é uma cidade com menor qualidade do espaço público, mais suja e mais degradada. A Direção Municipal de Higiene Urbana apresentou-nos a habitual certificação do seu sistema de gestão da qualidade. E bem, mas infelizmente isso diz-nos muito pouco sobre o estado da higiene urbana na cidade de Lisboa. Sabemos que teve menos recursos humanos, sabemos quantas horas foram despendidas, mas não sabemos qual é que é a taxa de satisfação dos lisboetas com este trabalho. O que sabemos, empiricamente, porque vivemos e trabalhamos na cidade que amamos, é que a cidade está continuamente mais suja.
Senhoras e senhores deputados, o que vemos nesta informação escrita é também uma cidade com menor mobilidade e menor oferta de transporte de qualidade. A mobilidade continua a ser um problema cotidiano para as pessoas e quanto à resolução deste tema e ao futuro, pouco nos diz esta informação escrita. Apenas que estão a ser iniciados os trabalhos preparatórios do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Lisboa e o mesmo para o Plano Municipal de Segurança Rodoviária, ainda em fase de enquadramento teórico e científico. É muito pouco para a premência que se exige na ação. Os dados, Sr. Presidente, reforçam esta inação. Um dos fatores de maior atratividade do transporte público é a sua fiabilidade. E esta depende, sobretudo, da velocidade média de deslocação do transporte. Os números mostram em que estado é que os novos tempos deixaram o transporte coletivo em Lisboa. Com a descida, desde o início do mandato, a velocidade média dos autocarros da Carris atingiu uma média inferior a 14 km por hora. O número de queixas dos utentes entre o último ano e o anterior subiu em 123%. É esta a satisfação dos lisboetas com a política de mobilidade dos novos tempos. Conclusão, temos uma cidade com piores transportes e mais trânsito, com menos incentivos ao utilizador de não usar o transporte coletivo em vez do individual, o que não apenas piora a vida de todos os lisboetas que se querem deslocar, como também piora a qualidade do ar da nossa cidade. Nesta informação, senhoras e senhores deputados, encontramos também uma cidade que não promove a dignidade daqueles que são mais vulneráveis. Múltiplas iniciativas são-nos apresentadas. Não obstante, aquilo que nos preocupa é uma guetização da população em situação de sem-abrigo, com concentração de 90% das pessoas em alojamentos na freguesia do Beato. Senhores deputados, não existe política de integração social que não preveja soluções descentralizadas. E o que este Executivo mostrou é tanto a falta de visão como a incapacidade de garantir a dignidade aos mais vulneráveis da cidade. Limitou-se a pegar em projetos que já existiam do mandato anterior e, no momento de construir uma visão alternativa, aquilo que temos é colocar a resposta para 600 pessoas numa única freguesia. A nossa visão é diversa. Acreditamos numa cidade plural e não de guetos. O que o PS defende é uma única Lisboa para todos os lisboetas e não as múltiplas Lisboas que os novos tempos querem fazer, que, em vez de unir, dividem, que em vez de aproximarem, criam barreiras entre os lisboetas. Depois, temos uma informação escrita de um presidente que está de facto mais preocupado com a sua própria imagem do que com as pessoas. E por isso é que está constantemente a apropriar-se de obra que não é a sua. Ainda a semana passada, o Sr. Presidente afirmou publicamente em relação ao Plano Geral de Drenagem, e passo a citá-lo: "Quando eu cheguei, não havia sequer um furo. E gostaria, o Sr. Presidente, de deixar esse legado e de ter tido a coragem de fazer uma obra que nunca tinha sido feita e que era empurrada consecutivamente." Senhores deputados, é imperioso repor mais uma vez a verdade dos factos, para que uma inverdade tantas vezes repetida não permaneça na memória das pessoas. O plano de drenagem não foi uma obra dos novos tempos, mas sim um processo contínuo. Começou em 2004 por Carmona Rodrigues, aprovado e expandido por António Costa, construído em parte durante o mandato de Fernando Medina. Em 2018 iniciou-se a construção da bacia de retenção da Ameixoeira. Em 2019 a bacia de retenção do Alto da Ajuda. Em 2020 a Avenida do Infante do Henrique e em 2021 a retenção do Parque Eduardo VII. Portanto, quando o Sr. Presidente diz que não havia de facto nenhum furo na cidade, os factos desmentem essa afirmação. Mas percebemos para que um Presidente que conhece tão pouco a cidade, estas obras tenham de facto passado despercebidas nos últimos anos. Sr. Presidente, preocupe-se em não deixar que a obra se atrase mais, comprometa-se com a celeridade que os lisboetas merecem e precisam. E, Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, é assim que se faz uma constante e queirosiana campanha alegre de venda de ilusões. Temos hoje uma cidade que não consegue fixar mais residentes, está mais suja, com pior espaço público, com uma mobilidade impossível, seja para quem usa o carro, seja para quem usa o transporte coletivo, que escolhe colocar os mais vulneráveis no único ponto da cidade e que constantemente se apropria das obras passadas. Um Presidente que não consegue de facto governar a cidade nos seus aspectos mais básicos, sem visão, ambição ou capacidade de execução, mas sobretudo sem uma adesão às realidades que os lisboetas sentem todos os dias. Não é esta a Lisboa que queremos, não é esta a Lisboa que as pessoas e o país merecem. Não é uma Lisboa feita de buzzwords e excitação mediática e que obriga a um fact-checking permanente para que a ilusão não se perpetue.
É preciso fazer mais, Sr. Presidente, e este Executivo claramente não está à altura. O que vimos, e termino como comecei, é um déjà vu, porque existe uma consistência nesta governação. É que estes últimos 3 anos são a mais longa campanha eleitoral da história da cidade, com um Presidente que está mais preocupado em comunicar do que governar, mais focado em si, na sua eleição, do que na cidade de Lisboa. Merecemos todos mais.